Bom dia, gente! Vamos lá para mais uma aulinha de matemática. Continuar nosso conteúdo sobre frações. Hoje nós vamos falar sobre números na forma mista, certo? Página 156. E vamos resolver a 157. Hoje a aula vai ser Mara. Na página 156, ele diz assim: veja como a professora representou na lousa a fração 7 quartos por meio de figuras. Então, ela desenhou aí a figura. Então, ela dividiu, pegou duas figuras, certo? E cada uma ela dividiu em 4 partes. Uma, ela pintou todas as partes. E na outra, ela pintou 3 partes. Então, vamos ver o que é que ele diz mais. Observando essas figuras, podemos verificar que a parte pintada representa uma figura inteira, mais 3 quartos da outra figura. Então, aqui eu tenho, 1, 2, 3, 4. Dividi em 4 pedaços. Aqui, 1, 2, 3, 4. Também dividi em 4 pedaços. Só que nessa daqui, eu pintei tudo. Então, eu pintei os 4 pedaços. E aqui, eu só pintei 3 pedaços. Certo? Como é que eu vou representar isso aqui, juntando tudo, né? Ele me mostra aí. Então, eu vou somar essas duas frações. Certo? Se aqui eu parti em 4 e comi os 4, pintei os 4, então, o que foi que eu fiz? Eu fiz um inteiro, né? Tinha a barra, vamos dizer que seja uma barra de chocolate, né? Que eu adoro. Peguei a minha barra de chocolate, ela veio dividida em 4 pedaços. Mas eu comi todos os 4 pedaços, então eu comi uma barra inteira. Então, tá aqui a minha barra inteira. Na minha segunda barra, né, que veio dividida em 4 pedaços também, eu só comi 3 pedaços dela. Então, eu comi o quê? 3 quartos da minha barra de chocolate. Entendeu? No lugar de eu colocar desse jeito, ter esse trabalho aqui de colocar essa fração, depois colocar essa fração, eu já coloco essa daqui, que a pessoa vai entender. Que eu tô falando de um inteiro, tá aqui o meu inteiro, certo? Comi os 4 pedaços, né? E comi 3 pedaços dos 4 que eu tinha. Então, eu comi um inteiro e 3 quartos. Eu comi uma barra inteira e mais 3 pedaços de outra. Vou ler de novo. Observando essas figuras, podemos verificar que a parte pintada representa uma figura inteira, mais 3 quartos da outra figura. Um inteiro mais 3 quartos. Também podemos escrever a representação da seguinte maneira. A parte inteira tá aqui, A parte inteira, certo? Mais 3 quartos, que é a parte fracionada, certo? O número 1 inteiro e 3 quartos está escrito na forma mista, pois é formado por um número inteiro, que é o 1, e uma fração 3 quartos. Os números escritos na forma mista também podem ser escritos na forma fracionária. Observe. Tracinho, Embaixo, no denominador, quem é que fica? A quantidade que foi dividida. Foram 3. E em cima, no numerador, vai ficar as partes que foram pintadas, comidas, né? Então, foram 3. Nessa outra aqui, eu vou fazer a mesma coisa, né? Tracinho, numerador e denominador. Quem é o denominador? A quantidade que foi dividida. Quem é o numerador? A quantidade pintada. Certo? Aí ele mostra aí, como é que eu vou colocar na forma de fração juntando tudo? Um inteiro, mais um terço. Um terço. Ou, o que é que eu vou fazer? Vou somar tudo, né? Que vai ficar o quê? Quantidade de partidas, que foram 3. E a quantidade com que eu comi? 1, 2, 3, 4.
certo? Então, ele dá aí, ó, as duas formas que ele coloca aí no livro. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Nosso primeiro exemplo, certo? Coloquei os números para ficar fácil na hora de contar. Minha linhazinha, ó. Para não esquecer, numerador, denominador, numerador, ixi, mais em cima, numerador e denominador. Que aí eu não esqueço, né? Quem é o meu denominador? Meu denominador é a parte que eu dividi. Vamos dizer que é a minha pizza. Comprei 2 pizzas, certo? E dividi cada pizza em quantos pedaços? Dividi em 8 pedaços. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu dividir em 8 pedaços, tá aqui ele, ó. 8 pedaços. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços também. Certo? Nessa primeira pizza aqui, a gente estava com fome, a gente comeu toda ela. Então, se eu comi todos os pedaços, eu comi 8 pedaços. Nessa daqui, já não estava mais com tanta fome, mas queria comer. Então, nós comemos 1, 2, 3, 4. 4 pedaços dela. Certo? Como é que eu vou colocar na minha fração mista? Como é que eu vou montar a minha fração mista? Um inteiro, né? Que foi uma pizza inteira que eu comi. Comi uma pizza inteira e mais 4/8 de outra. Né? Que eu comi 4 pedaços da outra pizza que eu dividi em 8 pedaços. Entenderam? Agora, se eu quiser colocar tudo em forma de fração, não quiser colocar o inteiro, quiser colocar tudo em forma de fração, como é que eu vou colocar? Simplesmente o 8 embaixo, né? Que é a quantidade de pedaços de pizza. E vou somar todos os pedaços que eu comi. Aqui eu comi 8, 9, 10, 11, 12. Aqui eu comi 12. Vou botar o ou aqui, né? Porque ou eu faço dessa forma ou eu faço dessa forma. Vamos ver outro exemplo? Vamos lá, o próximo exemplo. Minha barrinha de chocolate, né? Que a tia Carol adora. Vamos lá. Fiz aqui, dá pra vocês verem ou ficou muito clarinho a pintura? Dá, não dá? Então vamos lá. Minhas 2 barras de chocolate, certo? Então vamos lá. Meus 2 tracinhos para formar minha fração. Quem é que vai ficar embaixo do meu tracinho? No denominador, quem é? A quantidade que eu dividi cada barra. Então eu dividi cada barra em 6 pedaços. Na primeira barra, eu comi toda ela. Se eu comi toda a minha barra, eu comi quantos pedaços? 6 pedaços. E na minha segunda barra, quantos eu comi? Somente 3 pedaços. Certo? Guardei os outros 3 pedacinhos de chocolate para me comer mais tarde. Então, como é que eu vou formar minha fração mista? Lembrando que a minha fração mista eu vou misturar o meu número inteiro com a minha fração, certo? Então, é um número misto. Número inteiro com a minha fração. Então, o meu número inteiro vai ser aqui, ó. Eu comi uma barra toda. Então, se eu comi uma barra toda, é um inteiro. Depois, eu comi mais 3/6 da outra barra, certo? Agora, se eu quiser somar tudo, somando tudo, não quero fazer fração mista, eu quero fazer só fração. Então, vamos lá. Coloco a quantidade que eu dividi a minha barra, né? 6 pedaços. E somo tudo que eu comi. Somo os 6 pedaços desse mais os 3 pedaços desse, que dá 9 pedaços. Então, ou eu coloco na forma de fração, ou forma mista. Vou botar aqui só o mista, né? Ou eu coloco, botar o F aqui, de forma mista. Ou eu coloco em fração. Fácil? Fácil, né? Molezinha. O último exemplo. Coloquei aqui, essa daqui nós vamos fazer. Vou fazer junto com vocês. Tenho 2 pedacinhos aqui. Dividi o meu inteiro em 2 pedaços. Então,
Dividi cada um em 2, certo? Aí eu peguei e comi, ó, todo esse daqui, certo? Então, comi ela inteira, eu comi 2. Nessa daqui também, nessa eu só comi 1. Se eu só comi 1, então, tá aí. Como é que eu coloco na minha forma mista? Minha forma mista, 1 inteiro. Vou botar aqui o nome, forma mista. Na forma mista, eu comi 1 inteiro e 1 meio, a metade da outra, certo? E se for na forma de fração, não quero a forma mista, quero a forma de fração, eu coloco 2, que é a quantidade que eu dividi, e o 3, que foi os 3 pedaços que eu comi. Moleza, né? Fácil, fácil, fácil. Então, para vocês treinarem agora, vocês vão fazer a página 157 aqui, ó. 157, que daqui a pouquinho a gente volta com a correção, certo? Забуду и моя любимая моё, твое имя и моя любимая моё. Pronto, vamos lá corrigir, página 157, correção. Só 2 questõezinhas bem rápidas e bem fáceis. Escreva uma fração e um número na forma mista para representar a parte pintada de vermelho em cada item. Então, eu desenhei aqui já o item A e o item B. Ele quer na forma mista e quer na fração. Então, vamos lá. Quantos pedaços foram divididos cada círculo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, os 3 foram divididos em 6 pedaços, certo? Quantos pedaços foram comidos? Foram comidos 2 pizzas inteiras, certo? E mais um pedaço da outra. Então, foram comidas 2 pizzas inteiras, ou 2 círculos, né, inteiros, e mais um pedaço. Então, tá aí a forma mista. Agora, a forma de fração. Vou repetir os 6, né, porque é a quantidade de pedaços que foi dividido. E vou contar tudo. Então, 6 daqui, com mais 6 daqui, 12. Com mais um daqui, 13. No item B, vou contar quantos pedaços foram divididos. Então, vamos botar logo aqui os 2 tracinhos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foram divididos em 8 pedaços, certo? Aqui é a fração e aqui é a forma mista. No mesmo sentido ali para não se confundir. Então, como é que eu vou formar a minha fração mista? 1 inteiro, tá aqui o meu inteiro. E quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. E se eu quiser somar tudo para fazer a minha fração, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, item A e o item B. O item C e D dá 157, certo? Vamos lá para o item C. Ele quer a forma mista e a forma fracionada. Então, meus quadrados foram divididos em quantos pedaços? 4. Então, 4. Certo? Foram comidos quantos inteiros? 1, 2, 3. 3. E aqui, 1, 2, 3, 3 aqui. Certo? Agora, na minha forma de fração, vou contar tudo, certo? 4, mais 4, 8, mais 4, 12, 13, 14, 15. E no item D, quantos pedaços foram divididos cada um? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pedaços. Quantos inteiros foram pintados? 2 inteiros. Então, tá aí o 2. E do outro, quantos pedaços? 2 também. Certo? Minha forma fracionada. Agora, a minha forma mista. Vou botar aqui 5, que é a quantidade que foi dividida, e vou somar tudo que foi pintado.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Então, pronto. A primeira questão concluída, certo? Segunda questão. Ligue cada fração ao número na forma mista correspondente. Então, eu coloquei aqui os números de cima, né? Que são as frações. E você tinha que ligar essas frações para a fração mista, né? Como é que você pode fazer isso aí? Muito simples. É só você olhar o denominador de cada fração. Denominadores não são iguais? Então, é só você olhar o denominador da fração da linha de cima com a fração da linha de baixo. Então, essa daqui ia ficar quem? 2 inteiros e 1/7. Essa daqui, que é a segunda de rosa, né? Ela ia ficar 1 inteiro e 3/8. A verde ia ficar 3 inteiros e 2/5. E a amarela ia ficar 2 inteiros e 1/2. Somente isso. Facílimo, certo? Então, concluímos a aula de hoje. Próxima aula, continuaremos falando sobre fração mista, certo? Então, beijos e até a próxima aula. Saudade enorme de vocês, viu? Beijo!